at your life, Mas eu quero que você agora olhe para a sua vida and I don't care how old you are. e não me importa qual é a sua idade. Because I work with teenagers and young adults, people say I don't always work I don't work with older people my age. E o meu trabalho tem sido com jovens e adolescentes. Eu não tenho ministrado muito, não é o meu chamado pregar para adultos, pessoas da minha idade. I usually don't. I usually work exclusively with young adults. Normalmente o meu ministério ele é mais exclusivo para jovens e para adolescentes. But as I've gotten older, I'm a father now. Mas hoje eu fui ficando mais velho. Hoje eu me tornei pai, obviamente. I have 2 children, 2 boys, 16 and 18. Eu tenho 2 filhos, um tem 16, outro tem 18. And I know that as a parent, I have many responsibilities now than when I did when they were small. E como pai hoje eu sei que eu tenho muitas responsabilidades com eles além do que quando eles eram crianças. And if we look at society, if we look at media, Se a gente olhar hoje para a sociedade, a gente olhar para a mídia, technology has done more to open the eyes of our kids than anything else. a tecnologia tem feito um papel de abrir os olhos da nossa juventude mais do que qualquer outra coisa. When I was a teenager, I didn't have a phone. Quando eu era um adolescente, quando eu fui adolescente, eu não tinha um iPhone. There was no such thing as a phone you carried in your pocket. Não havia esse negócio de um aparelho que você carregava no bolso. And I would always just use I don't know how my mother got in touch with me. It's still a mystery. E para mim continua um mistério. Eu não consigo me lembrar como era que a minha mãe conseguia falar comigo naquela época. Eu nem me lembro. She was always able to find me. I was always able to find Mas her. mesmo sem celular naquela época, eu sempre conseguia achar minha mãe sempre me achava. But I think about what technology is doing to a generation. Agora eu penso sobre o que é que essa tecnologia tem feito na vida dessa geração jovem. It's taken away a lot of inspiration. Ela tem roubado muita inspiração, It's taken away a lot of motivation tem and vision. tirado muito a motivação, muito a visão dos jovens. And it's created a generation that wants to sit instead of move. E tem criado uma geração acomodada, uma geração que se prefere sentar ao invés de se mover. And it's become a problem. E isso tem se tornado um problema. And I know it's a problem in Brazil. E eu sei que isso é um problema aqui no Brasil, And it's also a problem in the US and all over the world. mas também é um problema nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Do you understand that God created you on purpose? Você sabia que Deus criou você com um propósito? You're not an accident. Você sabia que você não é um erro? You're not a mistake. Não é um acidente, não é um erro? I don't care if you were born out of wedlock. Eu não me importo se você nasceu Your life is important. Se você nasceu em uma vida, talvez de um contexto que veio errado, You have a destiny and a future. você tem que entender que a sua vida, Deus tem um destino com você, um propósito e um futuro. But what you see on social media and in television doesn't tell you that. Mas aquilo que você vê e ouve através da TV e das mídias sociais não fala a verdade para você. Most of the friends you have on Facebook and Instagram or Twitter, they're not really your friends. A maioria, ou na verdade os amigos que você tem no Facebook, no Twitter, no Instagram, esses amigos não são seus amigos de verdade. They know about you, Eles sabem sobre você, but they don't know you. mas eles não conhecem você. If they like your pictures, they say, "Oh, I like your picture." Quando eles gostam de uma foto sua, eles clicam lá, eu gostei da foto. But that's not your friend. Mas isso não significa que aquela pessoa é teu amigo. If you go to the hospital, Se você for no hospital, all of your Facebook friends aren't coming to the hospital to pray for you. será que os teus amigos do Facebook vão lá no hospital orar por você? They're not calling your cell phone, "Hey, in the name of Jesus, be healed." Será que se você um dia ficar enfermo, os teus amigos do Facebook vão ligar para você e dizer, em nome de Jesus, eu estou orando por você para você ser curado? Maybe they'll say, "Get well. I pray for you." Talvez ele vai digitar um texto bem rápido. Eu oro, eu espero que você melhore. Eu vou estar orando por você. But those aren't always people you trust and love and care for. Mas normalmente são pessoas que a gente se importa, a gente é amigo, a gente gosta dessas pessoas. Like, look at the president US, Donald Trump now. Olha, por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos eleito, Donald Trump. When I come to Brazil, people say, "Oh, Donald Trump, do you know Donald Trump?" Quando eu chego aqui no Brasil, eles me perguntaram, Donald Trump, você conhece ele, Chad? I said, "No, Eu falo, não, eu não conheço ele. I don't know him. Eu não conheço ele pessoalmente. I know about him. Eu sei algumas coisas sobre ele. He's not my friend. Ele não é meu amigo. I'm not close to him. I don't know his family. Nada." Eu não sou próximo a ele, eu não conheço a família dele, eu não conheço nada dele. But that's not a good way to live, Então essa não é uma boa maneira de se viver. especially when it comes to your personal life. Especialmente quando se trata da tua vida pessoal. And if you're a parent, Você que é pai aqui, there's one thing I've learned. tem uma coisa que eu aprendi como pai. I need to get to know my children. Eu preciso aprender a conhecer o meu filho. Not what they tell me, Não conhecer aquilo que eles me falam,
because they always seem to lie. Porque parece às vezes que eles sempre escondem alguma coisa e não falam a verdade. I need to know them, Eu preciso conhecer a fundo quem é o meu filho. spend time with them, Eu preciso passar tempo com ele. ask them questions, Eu preciso fazer perguntas. make them put the cell phone down and talk to me at dinner. Eu preciso fazer o meu filho, eu obrigo eles a guardar o telefone na hora do jantar e sentarem na mesa para que a gente possa conversar. Now, let's look at your life. Agora, vamos analisar a nossa vida, a sua vida. I want you to the book of Jeremiah, Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo no livro de Jeremias. and I want to begin here, and then we're gonna start. E eu vou começar aqui em Jeremias. You know, Jeremiah was one of these, they call him the weeping or the crying prophet. Jeremias é conhecido como profeta chorão. He loved God very much, Um homem que amava muito a Deus. and he loved Israel much. E Jeremias era um homem que amava muito Israel. And Jeremiah always had ups and downs. E Jeremias sempre teve altos e baixos na vida dele. Sometimes he was happy, sometimes he was sad. Às vezes ele estava feliz, às vezes ele estava triste. And when God would speak to Jeremiah, he would speak very personal words to him. E quando Deus falava com Jeremias, Deus falava muitas palavras pessoais para ele. They were words for Jeremiah, but it was also words for Israel. Então Deus falava palavras para Jeremias e também falava palavras para Israel. And you are familiar with the verse I'm going to read, but I want to read it verse by verse to you. E eu quero ler uns versículos aqui agora para vocês, mas você já conhece, mas mesmo assim eu quero ler para você entender. Read verse 11, David. 29:11. Jeremias capítulo 29. You can read it without me. That's fine when they get there. It'll come out better anyway. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. So what does that tell us? O que é que isso aqui diz para você? That the great God of the universe knows your name. Que esse versículo diz que o grande Deus do universo, ele conhece o seu nome. That he knows how many hairs are on your head. E o grande Deus criador do universo, ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. And he knows exactly what he's called you to do. E ele sabe também exatamente o que ele chamou você para fazer. He has plans to give you a future. Deus aqui, segundo esse texto, ele tem um plano para você para te dar um futuro. He has plans to give you a hope. Ele tem um plano para te dar uma esperança. But most people, Mas a maioria das pessoas, most young adults, a maioria dos jovens e dos adolescentes e os adultos jovens, they've come to a place in their life to where they've given up hope. elas chegam a um determinado ponto da vida onde elas desistem da esperança. Suicide is on the rise in E Brazil. você vê o índice de suicídio aumentando entre a juventude do Brasil, Drug addiction, sexual immorality. imoralidade sexual, vício nas drogas aumentando entre a juventude. It's affecting an entire generation. E isso tem afetado essa geração inteira de jovens no mundo. When you turn on the news, you see corruption, Quando você liga o noticiário na TV, você ouve corrupção, you see deception, hypocrisy, você vê engano, você vê hipocrisia. and there is a generation that's living in fear without hope. E existe uma geração, jovens e adolescentes, vivendo com medo e vivendo sem a esperança para o futuro. But the Bible says that God speaks peace to us. Mas a Bíblia diz que Deus declara paz sobre a sua vida e que Ele tem um plano e um projeto com você. It doesn't matter what's going on in the world, Não importa o que o mundo está passando, o que está acontecendo no mundo agora. what's going on in your personal life, what's going on in your mind. Não importa o que você está passando na tua vida pessoal, o que está passando na tua mente. God is looking at you saying, I want to give you peace, give you future, and give you a hope. Deus está olhando para você aqui nessa noite dizendo, eu quero te dar paz, eu quero te dar um futuro e quero te dar uma esperança. God also told Jeremiah, he says, before you were even formed in your mother's womb, I knew you. E Deus ainda falou para Jeremias, assim, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. And when I see a generation who does not believe these words, E quando eu olho e uma geração, uma juventude que não crê nessas palavras, I see a lot of hopelessness. eu vejo uma juventude sem esperança. If there's one thing a generation is looking for, it's hope. Se tem uma coisa que os jovens estão procurando hoje é esperança. Let's go on to verse 12, David. Versículo de número 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Yep. Then you will call on me Versículo 12. Então me invocareis and you will pray to me e vocês orareis a mim and I will listen to you. e eu ouvirei a voz. How do you get out of hopelessness?
Como é que você perde a sua esperança? How do you gain a future and a hope? Como é que você faz para conquistar um futuro, para conquistar a esperança? It's not in what you think. Não é com o que você pensa, It's not even in what you do. não é o que você faz, It's what you believe. é naquilo que você crê. It's where you set your heart. É para onde você coloca o teu coração. You see, if a generation will begin to turn their eyes toward God one more time, Porque se essa geração jovem colocar o coração de volta para Deus novamente, God will bring that peace and make all things new. Deus vai trazer a paz na sua vida e fazer tudo novo na sua vida. Now let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo aqui. I love using animals as examples. Eu gosto muito de usar animais como exemplo e como ilustração. Who likes Animal Planet or Discovery Channel? Quem gosta de assistir Animal Planet Discovery Channel aqui? I loved it. I was in the hotel today. I was looking for Animal Planet. I found it. Então hoje eu estava no hotel procurando esse canal. Eu gosto de assistir o canal dos And it animais. says, desculpa, you're not subscribed to this channel. Aí eu estava no hotel, quando eu procurei, estava falando assim, desculpa, mas o seu pacote não tem esse canal. Ai, caramba. Aí eu falei, não tem No animals, Não man. tem Animal Planet aqui nesse hotel. But I like using animals because everybody understands. Mas eu gosto de usar animais com ilustração porque são mensagens que ficam gravadas na nossa mente. And I want to give you an animal example tonight. E hoje eu quero trazer um exemplo para você aqui hoje à noite. It's Falcon. Is he back there? Yeah. Yeah, he is. I think he was running. There he comes. There we go. Here we go. This is such a great example. Então esse aqui é um grande exemplo. Now this is the coruja. Isso aqui é uma coruja. His name is Donald Trump. O nome dela é Donald Trump. You see the nice hair? Você está vendo o cabelo, a cor e o formato é igualzinho o Donald Trump. Now this is a barn owl. Essa aqui é uma coruja. Barn. Yeah. 1 year old. Essa coruja tem 1 ano de idade. Just a baby. Ainda é um filhote. But look how sweet it is. Olha como ela é calma, tranquila. He can touch its face. Você pode tocar no rosto dela. Sometimes it purrs like a cat. Às vezes ela faz o barulho como um gato. It's estranho. É estranho. Here, walk down and show him. And I'll explain some things to you about the owl. Falcão vai descer aí para você ver de perto e eu vou explicar sobre a coruja. Now, the owl is a strange animal. A coruja parece ser um animal estranho, não é? He only does one thing. Mas a coruja ela sabe fazer uma coisa. He hunts. Ela sabe caçar muito bem. He's a perfect hunter. A coruja é um predador perfeito. The way God created him is very special. A forma que Deus criou esse animal é muito especial. He's got feathers that allow him to fly silently. A coruja ela tem umas penas que permite ela voar em silêncio, sem fazer barulho. Have you ever seen an owl flying around? Você já viu uma coruja voando por aí? Quem já viu? Yeah, I've seen them. Algumas pessoas, eu já vi também. Have you ever heard them flying? Agora você já ouviu o som de uma coruja voando, o barulho? Most people don't hear them. Você não consegue ouvir o som de uma coruja se aproximando. We see them in a street light or fly by a Você tree at night. consegue ver ela voando à noite, você não está vendo, mas ela está passando aí por cima voando. Now this is a highly intelligent bird, Esse pássaro, ele tem uma grande inteligência and he's a perfect hunter. e é um caçador perfeito. Do you see his eyes? Você vê os olhos da coruja? His eyes see about 10 times better than we do. Os olhos da coruja enxergam 10 vezes mais do que os nossos olhos. And they're designed to see at night like it was the daytime. E a coruja foi projetada para enxergar durante a noite como se fosse a luz do dia. Perfect vision at night. Ela tem uma visão perfeita durante a noite. Now, if you notice his beak, E se você olhar o bico da coruja, it's not like an eagle or like a chicken. é diferente do bico da águia e é diferente do bico da galinha. His beak is curved and very sharp. Ela tem um bico curvado e muito amolado, muito afiado, It's designed to pick off parts of small meat from an animal. porque ela foi projetada o bico para pegar pedaços de carne de pequenos animais que ela caça. Now, owls don't eat dead animals. A coruja, ela não se alimenta de animais mortos. They prefer to eat live animals. Ela prefere caçar durante a noite e pegar animais que estão vivos. Now, this owl will eat a snake. Então, ela consegue comer uma cobrinha pequena, It'll eat a bird. ela consegue comer um outro pássaro menor, It'll eat a gatinho, it'll eat a small cat. ela pode pegar um gato pequeno. It will. Talvez na floresta ela consegue fazer isso. Falcon, come back up here. Come here, stand here.
You can't see it, but his claws are very strong, his talons. Aqui na frente, Falcão. Turn around. The talons are very long. Você não consegue ver daí, mas as garras da coruja é muito longa e afiada. This owl has very long legs and powerful claws. Ela tem muita força nas pernas e também muita força nas garras. And that's why he wears a glove. É por isso que Falcão tem que usar uma luva de couro para ele não se ferir, porque as garras da coruja é bem afiada. If that owl were to squeeze with all of its force, it would cut his skin. Porque se ela resolver apertar com as patas, ela vai cortar, rasgar a pele de Falcão. Now that's how it kills its prey. É com as garras que a coruja consegue matar a sua presa. Do you know that this owl can eat 1,000 mice a year? Essa coruja, ela consegue capturar até 1.000 ratos durante um ano. 1,000. Ela consegue comer uma média de 1.000 ratinhos por ano. And they usually catch them and then swallow them whole. Normalmente, durante a noite, ela pega com as garras e engole um filhote de rato inteiro. Now this is not a dog. Essa coruja não é um cachorro, It's not a cat. não é um gato. It doesn't catch a ball. Ela não sabe brincar de ir atrás de uma bola. It doesn't speak. Ela não sabe latir. It does one thing, Ela só sabe fazer uma coisa. and it hunts. Ela só sabe caçar durante a noite. If I try to make this owl do anything else, Se eu tentar fazer qualquer truque com essa coruja, he will never do it. ela não vai conseguir fazer. God created him to do one thing. Deus criou essa coruja para fazer uma coisa. Now let me ask you, Deixa eu perguntar para você agora. if God spent that much detail on a bird, Se Deus investiu tempo e detalhe para criar uma coruja com esse detalhe, how much more detail did he spend on you? quanto mais detalhe e cuidado Deus não teve ao cuidar e criar a sua vida? Now, one thing that Falcon does, Falcon's a veterinarian, Falcão é um veterinário e um dos trabalhos que ele tem como veterinário, and he works with IBAMA and he works with animals that are injured. ele trabalha em parceria com o IBAMA e cuidando de animais que foram feridos na selva. 6 months ago, we had another owl like this, Há 6 meses atrás, Falcão trouxe para a nossa equipe uma coruja que estava sendo reabilitada. and the owl had been injured in a hunting accident, A coruja se acidentou na floresta e ela estava com a pata quebrada. and he couldn't use his right leg. Então a coruja não conseguia usar a sua pata, não conseguia caçar na natureza. And if this owl can't use its legs, it can't live. Então, se essa coruja não conseguir usar a sua pata, as suas garras, ela não consegue sobreviver. It can't catch its prey. Ela não consegue agarrar a presa, It can't climb the way it has to. ela não consegue escalar um lugar que ela precisa subir. And if the owl doesn't get help, the owl will die by himself. E se a coruja que foi machucada ou ferida na natureza, ela não for ajudada, ela vai morrer por não conseguir caçar sozinha. So Falcon was rehabilitating the bird. Então Falcão, ele estava trabalhando como veterinário para reabilitar aquela coruja que estava ferida. Now what about your life? Agora, vamos analisar a sua vida. If you've been specifically created to do something for God, Se você foi criado por Deus para fazer algo específico, Deus projetou a sua vida. if God's given you a future and a hope, Deus te deu um futuro, Deus te deu uma esperança. what happens when you get injured? E o que é que acontece quando a gente se fere nessa vida? What happens when you hurt your wing? O que é que acontece quando a gente fere as nossas asas e a gente não consegue mais caçar? That's how I find a lot of people in church. É assim que eu tenho encontrado muitas pessoas na igreja. Say, ciao, Donald Trump. Tchau, Donald Trump. Ciao. Tchau. Listen, it's a blessing tonight that the owl did not go to toilet on the floor. É uma bênção hoje à noite, que normalmente a coruja faz número 2 toda vez que ela está na igreja. Hoje ela não fez. Desculpa, pastor. Because every other church we hold it up and Porque it just toda igreja goes. que a gente mostra a coruja, ela faz número 2. It's an animal, they do that. Então é animal, é natural para eles. But if that owl is hurt, Mas quando essa coruja está ferida, his first thought is to go by himself. a primeira pensamento dela é tentar sobreviver sozinha. And if that owl goes off by himself and he's wounded, E se essa coruja está na natureza sozinha e ela tentar sobreviver ferida, he will die. ela vai morrer na natureza por não conseguir caçar. There is nothing that can help him. Não tem nada que ela possa fazer para ajudar esse animal. Now what about our lives? Agora, e a nossa vida, como é? There are many of you, Há muitas pessoas, muitos de vocês, you've given up on hope. vocês desistiram do futuro da esperança. Maybe you've been rejected, Talvez vocês foram rejeitados, maybe you've been hurt, talvez foram feridos, maybe you've been abused, talvez sofreram algum tipo de abuso, maybe you've been taken advantage of. talvez alguém se aproveitou de você,
Maybe somebody in church has hurt you. Talvez alguém, às vezes até na igreja, feriu você. And because you're wounded, E porque você está ferido, your first response is to be left alone. a sua primeira reação é: me deixe sozinho, eu quero ficar sozinho. Your first response is to pull away from the pain. A primeira reação sua é se afastar dessa dor. And that's a normal reaction. Essa é uma reação normal de quem está ferido, But it's not God's way. mas não é a maneira que Deus projetou para você. You see, as Jeremiah lived his life, Então, enquanto Jeremias viveu a vida dele, God gave him so many words for Israel Deus deu através de Jeremias muitas palavras para Israel, to encourage them to live, to grow, to do what's right. para encorajar o povo de Israel a viver a vida e fazer aquilo que é certo. Jeremiah was a prophet that was hated by the people of Israel. Mas Jeremias foi um profeta que era odiado pelo povo de Israel. They ultimately killed him E finalmente Jeremias foi morto, assassinado pelo povo de Israel, because of the words that he would bring from the Lord. por causa das palavras do Senhor que Jeremias entregava para aquele povo. And I want you to remember the example of the owl, E eu quero que você se lembre do exemplo da coruja que eu dei aqui hoje à noite, because I want to explain to you your potential in God. porque eu quero explicar para você nessa noite o potencial que você tem com Deus. Most of you in here have dreams, A maioria de vocês aqui, você tem um sonho, you have vision, você tem uma visão, you have something you want to do. você tem algo que você quer fazer na vida, que você quer ser na vida. And remember, it comes from God. E lembre-se, tudo que Deus te dá, esses sonhos, essas visões, isso vem de Deus. For years, I wanted to be a veterinarian. Durante muitos anos eu quis ser um veterinário. From the time I was a little boy, I was always chasing animals. Desde criancinha eu fui criado em um estado onde eu ficava caçando animais. I would bring home snakes to my mom. Às vezes eu capturava cobras não venenosas. Oh, Shadji. E a minha mãe falava: "Ô, Shed, para com isso." I'd bring home jacaré. Às vezes eu levava um filhote de jacaré para casa. I've always been that way. Eu sempre fui criado assim, gostando de animais e brincando com animais. I grew up in Louisiana. We had water everywhere. Eu cresci no estado da Louisiana, onde tem muitos rios, muita água. I wanted to be a vet. Então, eu de criança eu queria ser um veterinário. But when I was 15 years old, Mas quando eu tinha 15 anos de idade, I went to the first Presbyterian church in my hometown. eu fui em uma igreja presbiteriana na minha cidade. My father was an elder. O meu pai era diácono, My mother taught Sunday school. a minha mãe era professora da escola dominical, And I was a typical teenager in church. e eu era um adolescente típico naquela igreja. I went to church to see girls. Eu ia para a igreja somente para ver as meninas. Come on, don't be that way. Não seja assim. Some of you come to church for that reason too. Eu sei que às vezes tem gente que vem para a igreja por essa razão, que é uma razão errada. Come on, don't lie in church. Não minta na igreja. And some of the girls, you look for guys, I know. E às vezes também tem algumas meninas que vêm procurando por uns rapazes. And I went on a congress for the youth. Aí eu fui lá em um congresso de juventude na igreja. We went out into the woods, Aí aquele congresso foi um acampamento no meio de um sítio. and there was a crazy preacher there. E lá eu encontrei um pregador meio doido. And he would talk about Jesus every night. E aquele pregador falava de Jesus toda noite. Now, I was in the church, but I wasn't a Christian. Eu estava na igreja, eu ia para a igreja, mas eu não era convertido, eu não tinha Jesus na minha vida. I had not been born again. Eu não tinha nascido de novo ainda. I knew my own heart. Eu sabia como estava meu coração. But as I was in the congress listening to the words from this preacher, Mas eu estava naquela conferência de jovens ouvindo a pregação do pregador. something happened. Algo aconteceu na minha vida. I felt something different. Eu senti algo diferente. I could feel that this Jesus was real. Eu pude sentir que esse Jesus era real, era verdadeiro. Now, I was the worst kid in the camp. E eu era o garoto, o pior garoto ali daquele retiro, daquele acampamento era eu. I was always chewing the tobacco. Eu estava ali com cigarros guardados no bolso. I was always saying the bad things. Eu falava palavras feias. And I was always getting in trouble. Shadji, cala a boca. E eu Shadji, sempre cala a boca. arrumava encrenca, as pessoas falavam: "Cala a boca, Shed." But that night, Mas naquela noite, as I listened, quando eu ouvi a mensagem, I didn't say a word. eu fiquei calado, eu não falei nada. And everyone was looking at me going, what's wrong with Shadji? E todo mundo ficou: "O que é que tem de errado com o Shed? Ele está calado hoje." I began to weep Eu comecei a chorar. uncontrollably. E eu comecei a chorar incontrolavelmente. I jumped out of the building and ran outside. Eu pulei daquela cadeira e saí daquela reunião e corri e fui para o lado de fora. Something happened on the inside Algo of aconteceu lá dentro de mim, me that I can only explain as a supernatural miracle. que eu só podia explicar de uma maneira sobrenatural. I'm on the street crying like a baby. Eu saí do acampamento e fui para a estrada que passava naquele sítio e sentei na beira da estrada chorando como um bebê. And one of the leaders in the church, he came out to me to pat me on the back. E um dos líderes da igreja saiu e foi lá me buscar e ele sentou do meu lado e começou a bater no meu ombro. He said, Chad, are you okay? Ele falou: "Chad, tá tudo bem com você?" I said,
what's happening to me? Eu falei, o que é que está acontecendo comigo? Eu não sei por que eu estou chorando assim. I said, am I crazy? Ele falou, será que eu estou ficando doido da cabeça? I said, what am I feeling? O que é que eu estou sentindo? Eu não sei por que eu estou reagindo assim. I said, I can't quit crying. Eu não consigo parar de chorar. He said, Chad, that's Jesus. E aquele homem de Deus falou comigo, Chad, é Jesus que está entrando na sua vida. I had no idea. Eu nem sabia quem era Jesus. The only Jesus I knew was the Jesus on the cross. He was dead. O único Jesus que eu conhecia até aquele momento era um Jesus morto na cruz. But that night, he was alive in me. Mas naquela noite eu conheci um Jesus vivo que entrou no meu coração. He led me in a prayer. E aquele pastor, aquele líder da igreja orou por I mim. gave my life to Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus naquele acampamento. And something happened. E algo aconteceu a partir daquele dia. That was 35 years ago. Isso aconteceu há 35 anos atrás. And I remember E eu me lembro, when I got home from camp, quando eu cheguei em casa depois do acampamento, my mother looked at me. a minha mãe olhou para mim. She said, "Are you drunk?" Ela falou, você está bêbado? No, my. Eu falei, não, mãe. She said, "Are you smoking the drugs?" Ela falou, você usou alguma droga? I said, "No, Eu mom." falei, não, mamãe. She goes, "What happened to Ela you?" falou, o que aconteceu que você está diferente? Mom, I met someone. Eu falei, mamãe, eu conheci alguém. She said, "Ay caramba, a girl?" Ela falou, Jesus, uma garota? I said, "No." Eu falei, não. I said, "Jesus." Eu falei, eu conheci Jesus. From that moment on, A partir daquele dia na minha vida, my whole life changed. toda a minha vida mudou. The whole direction changed. Toda a direção da minha vida mudou. I still wanted to be a vet. Eu continuei com o sonho de ser veterinário. I finished high school, went to college. Eu terminei o 2º grau e fui para a faculdade. But the more I got to know Jesus, Mas quanto mais eu me aproximei de Jesus, the more I wanted to serve him. mais eu queria servir esse Jesus. The more I wanted to go into the world and tell people about him. Mais eu queria sair pelo mundo afora falando desse Jesus para as pessoas. And as I got into college, I went for 2 years and then stopped. E quando eu entrei na faculdade, eu estudei 2 anos e depois eu parei. I went to Bible college. Aí depois eu fui para o seminário. My parents were sad. Os meus pais ficaram tristes comigo porque eu fiz "Oh, isso. Chad, you're a fanatical." Chad, você agora ficou fanático por Jesus. I said, "No, I love Jesus. I'm not a fanatic." Eu falei, não, eu amo Jesus, eu não sou um fanático. I went to Bible college. I went to work at a church. Aí eu fui para o seminário, escola bíblica, depois eu estava ali assíduo na minha igreja. And then God began to deal with me. "Chad, go back and get your education." E Deus começou a falar comigo, Chad, você precisa voltar para a faculdade e estudar. This was many years later. E isso aconteceu muitos anos depois que eu tinha aceitado Jesus. So I went back to school again. Então eu voltei para a escola novamente. And I dropped out again. E eu desisti mais uma vez da faculdade. Then I went back to school again. Depois eu voltei de novo. And I finally finished. E finalmente eu terminei. I was in school for 12 years. Eu passei 12 anos fazendo o nível I superior. wanted to be a vet, Eu queria ser um veterinário, but it just never worked out. mas não deu certo para mim. I got my degree in history. Eu me formei em História, I got my degree in psychology and communications. depois eu fiz Psicologia e também Comunicação. And I went to work for a church again. E depois eu voltei a trabalhar em uma igreja. And I began to ask God, Eu comecei a perguntar para Deus, "God, what's happening? Deus, o que é que está acontecendo comigo? I know you've called me. Eu sei que o Senhor me chamou, I know you want to give me a future and a hope. eu sei que o Senhor quer me dar um plano, tem um plano para a minha vida, para me dar um futuro e uma esperança. God, I've tried to give you everything I am. Deus, eu tenho tentado entregar para Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou. But God, there's some things that I want to do. Deus, mas tem algumas coisas que eu quero fazer. I want some things." Eu quero algumas coisas para mim, Deus. God said, "Okay, Deus falou, tá bom. you've given me your heart. Você me entregou o seu coração, You've sought me first. você me buscou em primeiro lugar, Now I'll give you the desires of your heart." agora eu vou conceder os desejos do teu coração. I started traveling. E aí Deus me abriu portas, eu comecei a viajar. I've traveled all over the world. E eu comecei a viajar, Deus começou a me levar pelo mundo inteiro. And I loved animals. E eu amo sempre trabalhar com animais. And now, E agora, because I've stayed faithful, porque eu permaneci fiel a Deus, I get to travel the world, Deus tem me dado o privilégio de viajar no mundo inteiro, work with animals, trabalhando com animais, work with teenagers. trabalhando com jovens e adolescentes. Do you see, sometimes God takes us the long way to get to where He wants us to be. Às vezes Deus usa o caminho mais longo para levar a gente no lugar que Ele quer que você esteja. Now, let's read verse 13 back in Jeremiah 29. Aqui em Jeremias 29, no versículo 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. That's what I decided to do. Foi isso aqui que eu decidi fazer com Deus. It was difficult Foi difícil para mim, because when I became a Christian, porque quando eu me tornei um cristão, my father looked at me. o meu pai olhou para mim He said, "Chad, e falou assim: Chad, you're a fanatic. você é um fanático. Get out of my house." Sai da minha casa, vai embora da minha casa.
My father kicked me out of the house. O meu pai me expulsou de casa. I had nowhere to live. Eu não tinha com quem morar. All because of Jesus. Tudo porque eu amava Jesus. I really had to pray. E quando eu fui expulso de casa, eu tive que começar a orar de verdade. God, where am I going to live? Quando eu saí de casa, eu falei: Deus, onde é que eu vou morar? God, what am I going to do? Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? I felt like that wounded owl. E eu me senti como uma coruja ferida que não conseguia mais caçar. My wing was broken. É como se a minha asa estivesse quebrada. And I wanted to run away. E eu queria fugir daquele lugar. But I drove to the church. Mas enquanto eu fui expulso de casa, eu fui até a igreja que eu congregava. I was just going to live out of my car. E eu tinha um carro naquela época, eu falei: eu vou morar dentro do meu carro. And I began to pray. E eu fiquei dentro do carro, parado no estacionamento da igreja, comecei a orar. I said, God, for the past 10 years I've given you everything. E no estacionamento da igreja, dentro do meu carro, eu falei: Deus, eu tenho entregue a minha vida a Ti. Nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado a Te servir e a Te seguir. You've got to take care of this. E eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida, me ajude a resolver esse problema. After 10 minutes, 10 minutos que eu estava no estacionamento da igreja orando. I was at the church parking lot at night by myself. Era durante a noite e 10 minutos depois que eu havia começado a orar dentro do carro. A car drives up. Era a noite, estava escuro, um carro se aproximou de mim no estacionamento da And it's igreja. one of my old professors. E quando abriu a porta do carro, era um professor antigo meu. He was a Christian. Esse professor da escola meu era um cristão. He pulled up beside me and said, "Hey, Chad, what's Ele happening?" veio de carro do nada, parou do lado do estacionamento e falou: Chad, o que é que está acontecendo? Está fazendo o que aí, essa hora da noite? I said, "Hey, professor, how are you? What are you doing Eu here?" falei: professor, tudo bem? O que é que o senhor está fazendo por aqui, a essa hora, no estacionamento? He said, "It's funny." Ele falou: é engraçado, Chad. He says, "I was at my house, I was praying, Ele falou: Chad, eu estava na minha casa agora, eu estava orando na minha casa. and God told me to come to the church that somebody needed something." E Deus me mandou vir aqui na igreja porque tinha alguém aqui na igreja precisando de mim. I said, "Wow, professor, I don't see anybody Eu here." falei: professor, não estou vendo ninguém aqui, a igreja está fechada, não tem ninguém. Deus mandou você vir para cá. He said, "No, Shadji, I think it's you." E ele falou: não, Chad, eu acho que a pessoa que Deus estava me falando para ajudar é você. I began to weep. Eu comecei a chorar ali no carro. I told him the story. E eu contei para ele a história que o meu pai tinha acabado de me expulsar de casa. He said, parabéns. Ele falou: parabéns, Chad. He said, "I have a room in my house that's free. You can live there for free." Ele falou: eu tenho um quarto sobrando na minha casa. A partir de agora você vai morar comigo e não vai pagar nada. I said, "Really?" Eu falei: sério? He said, "Yeah, come on." Ele falou: Chad, vamos lá, eu te recebo. I lived there free for 4 years. E eu passei 4 anos morando na casa do meu professor. You see, I did have a future and a hope. Eu quero dizer para vocês que eu tinha um futuro e eu tinha uma esperança. And God knew what he was doing. Deus sabia o que Ele estava fazendo na minha vida. And sometimes when we get wounded, Muitas vezes quando você é ferido, sometimes when we get hurt, muitas vezes quando nós somos machucados, it's the opportunity é a oportunidade for our faith to begin to grow. para a sua fé crescer no momento que você é ferido, que você é machucado.